E galera, não é que eu me surpreendi, o filme é melhor do que eu imaginava. Mas calma, Branca de Neve tem muitos problemas, está longe de ser perfeito. E sim, tem lacração sim, tá bom? Você que é mais sensível a esse tema, que fica aí nos comentários chorando, já se prepara que nós vamos falar da lacração e eu vou explicar por que é lacração. Então se você acha que é tudo teoria da conspiração, que não existe lacração, esse vídeo não é pra você, meu amigo. A não ser que você consiga ouvir uma outra opinião e argumentar numa boa. Agora, se você é daquele tipo que fica ai, mimimi, e leva pro pessoal, sendo que eu não ofendo ninguém aqui, aí você pode, ó, vazar daqui e procura um conteúdo que te agrade, tá bom? Eu achei que seria muito pior. O filme não é um completo lixo. Eu entendo quem tava esperando que seria uma completa porcaria. Eu também tinha muitas ressalvas, mas acabou me surpreendendo positivamente. E pra gravar esse vídeo aqui, galera, eu não vi nenhuma crítica, tá bom? Eu quero que seja um negócio 100% meu mesmo. Claro, meio da minha esposa, né, que assistiu comigo, a gente conversou, a gente analisou, refletiu, mas enfim, eu não quis ser influenciado por outras análises de canais que eu gosto. Passando a gravação desse vídeo aqui, eu vou ver o que a galera achou. É claro que, inevitavelmente, uma coisa ou outra acabou sendo jogada na minha cara, né? Mas a análise é minha, é o que eu achei, são as minhas impressões, beleza? E se já tiver alguém pronto pra militar e falar ai, marmanjo assistindo filme de princesa? Ué, meu amigo, o que você quer dizer com isso? Homem não pode assistir filme de princesa, não? Você é alguma coisa fóbico? Assiste sim e vou fazer a minha análise. Apesar de muitas mudanças em relação ao clássico de 1937, galera, o filme conseguiu me divertir. A Rachel Zegler, a atriz principal, né, que interpreta a protagonista Branca de Neve, é talentosa sim. Ela não é uma atriz nem uma cantora ruim. O problema foi que ela falou muita besteira em relação ao original, né? Ela quis ficar militando, quis dar aquelas lacradas, né? Falando que o príncipe era um stalker que perseguia a princesa. E ainda falando, né? Nossa, que estranho, que weird. Disse também que não era um produto igual de 1937, porque aquele filme retratava a época e esse seria uma coisa nova e não tinha nada de história de amor. Enfim, ela fez o desserviço de detonar o próprio filme. O que foi uma estratégia bem estúpida, porque muitas pessoas aceitam sim live actions e gostam de ver essa repaginada da obra. E ela simplesmente queimou o filme, né? E apesar de tudo isso, né, sabendo separar as coisas, eu acho a Rachel Zegler uma atriz e uma cantora muito boa. Só que assim, né, pessoal, ela não é Branca de Neve como original. Mas a gente fala mais disso daqui a pouco. Tô falando aqui das coisas que eu achei boas no filme, tá bom? Por exemplo, a música da Rainha Má, que é uma coisa original dessa versão. A gente não tem lá no desenho clássico, mas o filme live action traz essa performance. E aí eu preciso dizer, pessoal, que eu achei a música legal, a coreografia bacana, e infelizmente eu fui obrigado a ver dublado, porque né, sessões em inglês são muito difíceis de encontrar hoje em dia. Então eu não posso falar como que foi a atuação da Gal 100%, principalmente na parte de cantar. Eu sei que teve gente que não gostou, mas pelo que eu vi ali, a dubladora canta muito bem. E as caras e bocas da Gal, junto com a coreografia, eu achei que ficou bacana. Porque pode me chamar de brega, pode me chamar do que for, galera. Eu gosto de musical sim, tá bom? Pô, é muito louco, a pessoa começa ali a cantar e dançar e refletir. E aí cada música expressa um sentimento, né? Tem música de tristeza, tem música alegre, tem música feliz. E aí todo mundo começa a dançar, já sabe a coreografia. Pode me chamar de brega, mas eu acho da hora, tá bom? Eu não tô nem aí. E ao meu ver, esse trecho da rainha ficou bom e me surpreendeu. Assim como a música da limpeza e organização da casa junto com os anões. Também é uma coisa original, fruto de refilmagens, como a gente vai falar daqui a pouco, mas ficou muito bem feita, muito bem coreografada. Ficou legal, galera, a gente tem que admitir. Eu pelo menos curti. E por falar nos anões, embora sejam sim de CGI, né, Disney, eles ficaram bem legais e fiéis ao original. Inclusive com a clássica música Eu Vou, né? Eu vou, pra casa agora eu vou. Ficou bacana assim, galera, eu curti e na minha opinião o Zangado é o mais da hora, eu dei muita risada com esse personagem. O Dunga também é um ponto alto, né, dos 7 anões ali. E esse detalhe que foi acrescentado no filme da Branca de Neve ensinar o Dunga a assobiar para ele conseguir se comunicar, ficou muito bacana, achei que ficou bonitinha a cena ali. Por isso que aquele final em que o Dunga fala não fez sentido nenhum, né? Mas enfim, além dos anões a gente também tem outras cenas que são bem fiéis ao original. Por exemplo, quando ela se perde na floresta, quando o caçador deixa ela fugir. Então, pessoal, no geral, foi um filme que me divertiu. As performances ficaram bacanas, muitas coisas do original foram preservadas, tem piadas engraçadas, os personagens que tem que ser engraçados estão engraçados, que é o caso dos anões. E essas músicas originais que foram acrescentadas em relação ao clássico, me agradaram muito. E eu curti sim e tive uma experiência bacana. Mas eu precisei ignorar todo o restante.
E é aí que tá o problema. Porque, pessoal, é muito importante a gente mencionar que a dona Disney adiou esse filme em 1 ano, porque originalmente muitas coisas seriam diferentes dessa versão que a gente viu. A Rachel Zegler não ficou falando aquelas coisas do filme aleatoriamente. Ela realmente estava falando da proposta nova que o filme trazia, da repaginada Modernex pra Frentex, bem naquela onda woke que a Disney estava vindo. Então sim, eu preciso ser honesto e admitir, a Disney mudou muita coisa, mexeu e entregou uma coisa legal. Só que em várias outras, pessoal, as mudanças permaneceram e acabam destoando do clássico, e são coisas completamente desnecessárias para um filme da Branca de Neve. E a gente percebe várias cenas de regravação, ou seja, que foram adicionadas depois. Uma delas, por exemplo, é a música com o Jonathan, que aqui, né, dona Disney, é um ladrão, não é um príncipe. Putz, que ideia genial, hein? Aquela música que eles cantam na floresta, você vê claramente que é uma regravação. Eu acho que foi até, né, justamente por causa das críticas e da rejeição dos fãs, foi para eles terem mais desenvolvimento e mais momentos juntos para trabalharem no romance. Porque inicialmente, né, a Rachel Zegler disse, tem um cara no filme, mas não é uma história de amor, tá bom, galera? Não ficou muito claro para mim, galera, se o dueto da Branca de Neve com o Jonathan foi uma cena adicional ou não. Tem hora que parece que sim, tem hora que parece que não, sei lá. Foi bonita, foi emocionante, acrescentou pro romance dos dois. Até os anões, inclusive, olhando quando eles param de cantar, pô, foi bom. Tenho que admitir, eu gostei, vou fazer o quê? Até porque no original eles também cantam uma música juntos, né? No início e também no final do longa. E por falar em final, a última música que eles cantam aqui no live action também ficou bem bacana. Eu falo, galera, eu acho bacana a galera toda feliz ali, trajada, cantando, uhul, vencemos, final feliz. Eu curti. Mas como eu disse, muitas mudanças ficaram zoadas, pessoal. Não tem como passar pano, não. O Jonathan não ser um príncipe, ser um ladrão, por que ele não pode ser um príncipe? Tem alguma coisa errada hoje em dia em ter um príncipe? Claro que tem, né? E se você fala que isso não é woke, que isso não é feminista, meu amigo, eu tenho que desenhar, preciso de um quadro aqui pra desenhar, porque tem galera que fica dando chilique nos comentários. Eu preciso desenhar pra ver se o pessoal entende, né? Mas não tem problema, os comentários do engajamento. E falando dessas mudanças, né, pessoal? A Rachel Zegler não é branca. E o roteiro muda essa questão dela ser branca totalmente da história original. Não só do clássico da própria Disney de 37, mas também dos contos dos irmãos Grimm. E por que, eu pergunto? É lacração, pessoal. Por que ela não pode ser branca, se o nome dela é por causa da bendita cor de pele dela, que é branca? Um conto alemão, europeu, onde as pessoas são brancas. Tem algum problema disso, pessoal? Não tem, né? Tem onde eu me lembro, né? Da última vez que eu verifiquei, não tinha nada de errado em ser branco. Aqui no filme eles inventaram esse lance, não, é porque ela nasceu numa nevasca, numa noite de intensa neve, e ela sobreviveu à neve, tem até uma música que fala isso, né? Mas aí, pessoal, nada a ver. A história crava que ela é branca por causa da cor de pele dela, que o cabelo dela é preto como o ébano, né? Que é aquela árvore, a madeira, a cor da madeira. Então tava tudo bonitinho ali. A Disney quis lacrar assim nessa questão. E não vai você ficar com um mimimi falando, ah, mas qual que é o problema em trocar a etnia? Bom, se no filme do Pantera Negra, que se passa em um país africano, tivessem colocado um branco de olho azul, vocês não iam gostar, não é verdade? E realmente não ia fazer sentido. A mesma coisa aqui, tá bom? Bem didático. Porém, pessoal, diferente do que algumas pessoas falam, embora a Rachel Zegler não seja branca, eu não acho ela feia. Existe uma coisa que eu aprendi com a minha esposa que se chama visagismo. E aqui nas minhas palavras, o que eu entendi disso é que você tem um formato de rosto, uma cor de pele e tudo mais. Então certos cortes de cabelo, por exemplo, não ficam legais em certos tipos de rosto. E esse é o caso da Rachel Zegler. Aquele corte de cabelo de Branca de Neve não fica legal pro rosto dela. Se você pegar outros filmes que ela já fez, que ela tem o cabelo mais longo, ela tá bem mais bonita. Então, um beijo aqui e os créditos da minha esposa que me explicou isso. Tem todo um lance de cor, de camiseta também. É uma ciência esse negócio. Porque a gente tem outro problema, né, pessoal? Foi tanta má vontade com o filme, e muito, né, em parte por causa das próprias declarações dela, como eu falei, só que tem muita gente que ficou histérica, né? Uma menina não podia espirrar, que ia falar, nossa, a Rachel Zegler é feia quando espirra. E outra coisa que ficou gritante na tela, né, um resquício e uma coisa que atrapalhou essa versão que foi pro cinema, foram as tais das 7 criaturas mágicas. Porque originalmente, como vocês já sabem, a Disney não iria colocar os 7 anões clássicos lá do filme de 1937. Em vez disso, seriam 7 criaturas mágicas, que também estão aqui no filme. Eu achei que não estariam. E isso fica gritante, pessoal, porque esses 7 personagens estão sobrando ali. Porque inicialmente eles iriam substituir os anões. Só que a Disney veio e colocou os anões de CGI, o que pra mim é um absurdo. Poderia ter colocado 7 anões para interpretar ali as diversas personalidades dos anões. E a culpa disso é do Peter Dinklage, que ficou fazendo draminha lá, porque eu tenho a teoria da conspiração que ele quer ser o único ator bem-sucedido anão de Hollywood. E aí ele falou lá, né? Ai, nossa, porque a Disney tá muito retrógrada, né? Fica retratando os anões dessa maneira. Ô, Peter Dinklage, vai ver se eu tô na esquina. Tirou emprego de 7 anões. Tudo bem, tem um ali, né? Mas ele não é um dos anões clássicos. E o ator é bom, hein? Diga-se de passagem. Ele poderia sim
ter feito uns anões, o Atim, o Soneca, quem quer que fosse. Mas enfim, as 7 criaturas mágicas, pessoal, estão sobrando, porque eles não removeram eles totalmente, então você vê que os personagens estão ali que não tem sentido. Inclusive aquela personagem que é uma mulher negra, ela não tem uma fala, porque não tinha mais tempo, né? Inclusive eu acho que até um problema desse filme foi a duração, eu acho que 1h30 tava ótimo. E claro, né, pessoal? O calcanhar de Aquiles desse filme, que era a tecla que a Rachel Zegler estava batendo, a trama política desnecessária. Porque quando eles foram repaginar esse filme, a Disney pensou o quê? Eu vou lacrar, agora eu vou. Não adianta você falar que não, pessoal. Se eles têm uma personagem feminina, que é uma princesa delicada, que limpa a casa cantando, que anda com as mãozinhas pra cima, e aí eles querem transformar ela numa líder que quer destronar uma rainha má, é porque eles não conseguem. Não consegue, né, Disney? Eles precisam colocar uma pauta política, porque hoje em dia, 2025, uma mulher ser apenas feminina e linda e dócil? Não, ela precisa ser uma rainha guerreira. Disney, vai tomar banho. E aí esse negócio fica chato, cara, fica maçante. As cenas em que a Branca de Neve é a Branca de Neve clássica, lá da animação de 37, essas cenas são boas. No começo a atuação da Rachel Zegler não estava me convencendo muito, mas depois ela conseguiu me ganhar. Parabéns, viu, Rachel? Mas aí quando fica esse negócio, ai, eu vou ser quem eu devo ser, ai, o povo, Tá bom, aí o filme me perdia, pessoal. Eu ficava entediado. Porque eu entendo, galera, querer atualizar, acrescentar coisas, porque sim, o filme é de 1937, é uma outra época, e a própria Disney mudou coisas do conto original lá dos Irmãos Grimm. E inclusive lá é bem mais brutal, viu? Se você não sabe, a Rainha Má, no conto dos Irmãos Grimm, ela manda o caçador matar a Branca de Neve e trazer o pulmão e o fígado dela pra ela comer. E aí o caçador, né, não consegue fazer isso, porque ele não é um psicopata igual a rainha, e aí ele mata um javali e traz os órgãos do javali. E aí a maluca psicopata da rainha come o fígado e o pulmão do javali, achando que tá comendo o fígado e o pulmão da Branca de Neve. E como se isso não fosse dark o suficiente, no final, quando o príncipe casa com a Branca de Neve, para se vingar dessa maluca, o príncipe convida a Rainha Má para o baile de casamento dos dois e manda fazer um sapato de brasa e manda colocar no pé da rainha e fazer ela dançar com os pés queimando até morrer. Sabia não? Então sim, né? A Disney era uma empresa infantil e precisou adaptar. Só que eles fizeram uma coisa muito boa. Nesse caso aqui do live action, eles acrescentaram coisas que ficaram chatas, maçantes. Porque toda hora, pessoal, nas músicas e também nas falas, era muito autoafirmação, sabe? Ai, eu vou ser quem eu tenho que ser. Desde o começo o rei falando pra ela, ai, você vai ser não sei o quê. E galera, na boa, a Branca de Neve é muitas coisas, mas não uma revolucionária que quer destronar a Rainha Má. Na história original, o destino meio que conspira a favor dela, né? Não precisa de discursinho nem nada. A essência da Branca de Neve é ela ser uma pessoa amável, dócil, boa e injustiçada. E no final ela ganha. E o ponto principal é, ela quer ficar com o príncipe. Mas não, né, Disney? Não pode querer ficar com o príncipe em 2025. A Disney lacradora jamais poderia fazer um filme na época em que estamos vivendo com uma mensagem dessas. Claro que não. E aí nós temos uma série de mudanças desnecessárias. Uma coisa que é muito legal na animação original é a parte da limpeza, né? Porque a Branca de Neve começa a limpar a casa e os animaizinhos vão ajudando ela nesse processo. E aí eles querem dar um migué pra cima dela e ela conversa com eles e ensina que não pode fazer as coisas de qualquer jeito, que tem que fazer a coisa certa. Isso aqui não tem. Porém, eu acho que compensou quase 100% na cena em que a gente vê a Branca de Neve ensinando os anões a limparem a casa. Embora ela mesma quase não faça nada, né? Se isso não é feminismo, meu amigo, eu não sei o que é. Inclusive, lá na animação original, ela chega na casa, ela percebe que está uma bagunça e ela acha que tem crianças que moram ali, até por causa do tamanho, né, das camas. E ela limpa toda a casa, como eu falei, né, junto com os animais, e só depois ela vai dormir. Ou seja, descansar sobre o que está feito. E como minha mãe sempre disse, né, primeiro as obrigações, depois a diversão. É verdade. Aqui não, ela só chega lá na casa, ô caminhas, bora mimir. Por isso que eu falei, aquela cena lá quase que compensou. Porque seria um absurdo, né? Colocar uma mulher limpando uma casa, né, Disney? Em 2025. Ah, e outra coisa que também foi impensável a Disney fazer, a Disney pra frentex, é colocar uma mulher preparando um jantar, né? Eles até tentam dar uma compensada no começo, quando ela é menina, e ela tá ajudando os pais ali a fazer as tortas e tudo mais. Mas no original, a Branca de Neve prepara uma bela de uma refeição pros 7 anões, manda eles irem tomarem banhos, que eles estavam encardidos, imundos.
e a gente tem uma música muito engraçada. E aqui o filme mudou, assim também com uma cena em que ela conhece os 7 anões e ela por si mesma consegue descobrir o nome de cada um. É o que eu falo, a Disney quer promover, né, a personagem feminina, esperta, inteligente, e aí eles cortam uma cena que mostra que ela é tudo isso lá no original. Ela olha cada um e fala, você deve ser o mestre, você deve ser o Atim, você é o Soneca, você é o Zangado e por aí vai. Aqui não, aqui eles se apresentam, meu! E no final, né, galera, o Dunga falando. Como eu disse, foi muito bacana eles acrescentarem esse negócio da Branca de Neve ensinando ele a assobiar. Foi uma cena bonita. E o Dunga é um personagem meio fofinho, vamos combinar. Só que no final ele falar não tem sentido, velho. Na boa, eu não sei o que o roteirista tinha na cabeça nesse dia. Sem contar também, né, pessoal, ainda falando da lacração, que a gente tem muitas mensagens com viés progressistinha. Por exemplo, lá no começo, né, que a Branca de Neve fala que os pais dela ensinaram pra ela que o fruto da terra pertence ao povo que produz. Sou familiar. Pena que não tem uma foice e um martelo aqui pra ilustrar. E depois também, quando o mestre tá falando dos ladrões da floresta, né? Do qual o Jonathan, que é um príncipe no original, aqui é líder, né? Líder dos ladrões. Eu não vou lembrar aqui as palavras exatas, mas ele diz que esse grupo, né? Se ele fosse classificar, eles roubam para os mantimentos deles contra uma rainha má e que o conceito de ética é como se fosse moralmente debatível, sabe? Não existe muito certo e errado. Eles estão roubando ali, mas... Então você percebe ali, né? Você percebe que o roteirista ali tava ali, quero militar. Até mesmo pelo próprio fato do príncipe ser parte de uma resistência, né? Eu falo, a Disney não resiste. Porém, pessoal, ao mesmo tempo que a gente tem essas mudanças, essas lacradas, essas coisas que a Disney viajou, porque vem sim dessa onda de repaginar e transformar os personagens em representantes dos princípios woke, a gente também tem muita coisa boa. Algumas coisas da proposta original e outras que a Disney colocou a mão na cabeça e falou, precisamos voltar atrás porque tá dando ruim. E eles foram lá, adicionaram cenas novas que ficaram boas e eles conseguiram preservar várias coisas do clássico original. Ao mesmo tempo que você tem uma ressignificação do conceito de beleza, né, que é uma coisa interior, até para justificar a aparência da rainha, que é mais bonita do que a da própria Branca de Neve, você também tem o retorno à vida da princesa por causa do beijo de verdadeiro amor do príncipe. Então, quando eu penso tudo isso e coloco na balança, ao meu ver, segundo a minha opinião, esse filme erra 50%, mas consegue acertar 50% também. Tendo isso em conta, então, usando o conceito de 5 estrelas nerds aqui no canal, eu fecho Branca de Neve live action com 2,5 estrelas. Mas essa aqui é a minha opinião. Você concorda comigo ou não? Você assistiu o filme e curtiu? Percebeu tudo isso que eu tinha falado? Tem alguma coisa que eu não falei que você achou legal comentar sobre as mudanças? Ou talvez uma coisa bacana que você achou? Escreva aí no comentário. Porque eu tenho minhas opiniões, mas eu respeito todo mundo, sou aberto ao diálogo e é muito bacana a nossa interação. Agora, se você ficar só me xingando e blá blá blá, eu ia falar que eu ia apagar os comentários, mas eu não vou porque isso dá engajamento, então pode ficar aí falando sozinho, tá bom, amigão? No mais, era isso que eu tinha aqui pra dizer pra vocês. Muito obrigado por assistir. Eu sou o Saulo Feia. Se você não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreva para mais vídeos sobre filmes, séries, quadrinhos, Marvel, polêmicas, lacração, nerdolas. Se inscreva com o sininho ativado pra você não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima Conversa de Nerd.